Boa noite, seu Wilson. Oi, Thales. Boa noite. Tudo bem por aí? Boa noite a todos, galera. Tudo bem, e o senhor? Ai, graças a Deus, bem. Silêncio que tá aí. Você vê, né? Depois da tempestade vem a bonança. É bíblico, né? Boa noite. Dona Ana, Por alguns minutos só, que daqui a pouco estou saindo. Alguém tem que trabalhar. hã? Alguém tem que trabalhar nessa casa. É o que se diz aqui em casa. Hoje é ela. Eu estive lá na oftalmologista. Ela falou, tem alguma irritação no olho, alguma coisa? Eu falei, quando irrita, tá com a mão nele assim, esfrega, passa a mão. Ai, meu Deus, não pode, eu vou te dar um colírio para isso. Depois que eu passo a mão é que eu lembro do colírio, nunca antes. Tá, vá. Ué, precisa do remédio para memória, então, agora. É. Mas aí remédio para memória deve ser o pior de todos, a gente esquece de tomar, ué. Então, funciona. É igual, vocês viram a pílula para matar a sede? Virou? Ah, essa eu conheço. Remédio para matar a sede. Eu não conheço. A Ana é loura, né? A Ana é loura, não conhece. É qualquer medicamento que você toma com um copo d'água gelada. Ai, meu Deus do céu. É, funciona, isso funciona. Funciona. É. Que hora que o povo saiu daí, tá? Você sabe que acredita que hoje choveu aqui também? É, chegou atrasado, hein? 1h30. Saiu 1h30. Então deve estar. Então chegaram já então, é. Já, o Emanuel estava aqui, já chegou, está aqui no estúdio. Ah, tá mesmo. Que bom, então deu tudo certo, graças a Deus. Sim. Então volta a companhia só dos espíritos, tá? E dos gatos. É, a temperatura aqui terça-feira vai chegar a 7 graus, de acordo com as Meu coisas. Deus. Aqui, graças a Deus, não tá ventando, né? Mas, cara, Mas caiu tá bem a frio. temperatura. A chuvinha que deu agora à tarde serviu para dar uma gelada. Tomara que não chova mais, que eu vou de moto. Boa noite, dona Beth. Boa noite, Thales. Boa noite para todos. Eu ouvi o que vocês falaram, que alguém tem que trabalhar na casa, mas agora eu fiz uma conta. Eu acho que os anos de trabalho meu não vão dar os anos de trabalho que o Thales já trabalhou. É. Passado é passado. Então, não tem o que fazer. Maria está falando isso porque ela é humilde, gente. Ela tem hora que ela pega plantão que o pessoal acorda de 1 em 1 hora. Imagina se você acordar de 1 em 1 hora, o susto que você não leva. Daqui a pouco é até uma marca passo. Eu até sonho com paciente. Boa Nossa, noite, também. Carlos. Boa noite, Clara. Oi, Boa viagem. graças a Deus. Tudo bom. Boa noite, tia Maria. Boa noite. Boa noite. Ô, Wilson, se prepara para fazer a oração inicial para a gente. Deixar comigo. Eu vou avisar antes para depois não ter reclamação. Né? Você fica fazendo, dando risada, me desconcentra, depois pede para me orar. Tá vendo? É assim que funciona. E você sabe que na hora do estudo da manhã, né? Era o quê? Umas 20 para as 10? Uhum. É. Chegou visita aqui em casa. Aí nós sentamos metade na mesa ali para continuar no estudo e outra metade na sala.
Aí o neto saiu para fora, mas ficou uma barulheira, rapaz. Eu falei, pronto, quer ver? Eu pedi para me orar agora no meio dessa bagunça aqui. Aí deu certo, pediu para Natal. Ah, deu certo, né? Boa noite, Débora. Boa noite. Repassa sempre um abraço para vovó, para mamãe, para titia, para todo mundo. E aí, tá melhor? Ô, tô melhorando todo dia. Não tô achando, não. Quanto mais próximo da desencarnação, melhor a gente fica. Ai, como chato. É, porque a gente vai melhorando. Uma coisa dessa. Não, mas todo mundo, desde quando nasce, se aproxima da desencarnação, é normal. Bom, hein? Estava doente, Thales? Não, é o normal de sempre, porque algumas vezes esse processo de cansaço, ele fica mais forte, né? É como se fosse crises, né? Algumas épocas é mais forte. Aí as pessoas que já me conhecem, elas, pela voz, elas já sabem, né? Aí a Maria Tereza hoje já conversou comigo, ela já falou do cansaço. Mas é porque o dia de estudo também é um dia mais complexo, porque eu estudo da manhã e 2 da noite. E também são dias em que as pessoas, todos nós, né, que temos alguma sensibilidade do espírito de uma maneira geral, aí alguns irmãos que estão em sofrimento, eles se aproximam e a gente sente as vibrações deles, né? Sempre fica um pouco mais difícil, mas nada complexo. Conheço pelo olhinho. Ah, pelo olho. Boa noite, Ana Paula. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ana Paula é vizinha aqui, é de Pereiras, tá? 40 Tá frio, quilômetros, ixi. 40 quilômetros aqui, né? Não, Chovendo? 50 quilômetros. Tá chovendo, tá friozinho. Aqui também, muito frio e chovendo. Aqui também, gelo, Em, chovendo. Em em, Minas também? Tá doido. É gelo quase sempre, né? Ai, né? Vamos ver se alguém Sonho de de Palmas entra para esquentar o estudo. eu ia perguntar como é que estava Palmas. Ó, curiosidade, eu vou colocar aqui, clima em Palmas, só para saber quanto que tá agora. Peraí. 29 graus. Jesus. posso ver. Santo Deus. Isso à noite. À noite. Você já ficou sabendo, né, Thales, da neta da Maria Zélia, da Carol? Sim. Vou pedir por elas hoje, viu? É Carolina. Como é que chama? Carolina. Carol, É o. Rondinelli? é, Carnevale, né? Carnevale. Não, acho que é Rondinelli, porque Carnevale. Rondinelli é do pai, Carnevale é da mãe, da Maria Zélia. Ah, tá. Nós vamos pedir, viu, Wilson, para Caroline Carnevale. Ela faleceu, a neta da dona Maria Zé. Pela mãe dela também, foram muitos anos, nossa, lutando com essa doença. Obrigado por lembrar, dona Beth. Imagina. Carolina Carnevale, como é que é? Carnevale. 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 Carolina Carnevale. Mas não foi hoje, não, né? Hoje a dona Maria Zé participou de cedo, não participou? Sim, a gente conversou sobre isso. Foi ontem, né? Foi anteontem. Não, mas ela falou hoje, né? Mas eu lembro que eu orei, mas eu esqueci de pedir. Foi bom você ter lembrado. Falar para todo mundo. Então vamos começar. Que mais só, tá, mas só
um comentário aqui, força que ela tem, né? Tava, aliás, espírita, né? Tava tudo tranquilo, dando força pra gente, e feliz como sempre, né? Que lindo. Aliás, tipo, O ela Espiritismo nos dá uma resignação diante das dificuldades que já é muita felicidade para nós. Pode ter a senhora, dona Beth, fica à vontade, desculpa. não, eu falei que eu admiro muito a força da Maria Zélia, sabe? Não é Sim, fácil, não. Já perdeu o marido, acho que já perdeu 3 filhos, agora a neta, não é fácil, não. verdade. Fica à vontade, seu Wilson. Então vamos. Mestre amado Jesus, te glorificamos, Senhor, em nome do Pai, que nesse momento que nos reunimos para falar em seu nome, estudar a sua palavra, as suas mensagens, as suas lições, através da santa doutrina espírita. Que possamos sentir a força, a luz, a misericórdia de teu nome, nesse momento que precisamos tanto. Que nunca perdemos a força de lutar contra o mal, que possamos sempre caminhar pelo bem, amando, respeitando, sendo auxiliado e auxiliando a quem precisa. Pedimos, Senhor, força e sabedoria nesse momento de desencarne. Pedimos força a todos os familiares da Carolina Carnevale, que por breve desencarnou. Pedimos, Senhor, a todos os necessitados, que possam encontrar a luz, se desfazer dos bens materiais, se desfazer dos apegos materiais e fazer, Senhor, com que consigamos sempre a força necessária nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo. Nos abençoe e que em seu nome seja feita a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Seja, amém. Obrigado, Wilson, pela oração. Boa noite, dona Maria Toledo, seja bem-vinda. Senhores, um minuto aqui. O idoso vai mudar de lugar. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Boa noite. A gente vai começar o livro dos... Começar, né? O livro dos Espíritos. A gente continua na parte que o Kardec fala sobre o ensaio teórico, né? Sobre a segunda vista e o sonambulismo. E é algo importante porque são situações que todos nós passamos de um modo mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos sensível, né? Uns têm maior ou menor sensibilidade para a dupla vista. A dupla vista é a percepção que o espírito tem de outros espíritos. Entre a dupla vista, nós podemos colocar aí telepatia, porque o encarnado ele é um espírito também. Então, se o médium se comunica com o espírito, ele também se comunica com o encarnado e com o desencarnado. Então, nós paramos aqui. Ó. Olha, só traga melhor para mim, para eu achar, localizar no livro, que eu me perdi, por favor. Ah, tá. Quer ver? Vou subir aqui. Pergunta 455. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência.
É muito difícil o indivíduo não evoluir na existência. Joana de Anjos fala, tudo é experiência, ou tudo são experiências. Que é isso? Essa questão de passarmos, né, por várias situações mais ou menos complexas aqui na Terra, só da gente estar encarnado, a gente já está em sofrimento, ou já passa por situações que já é experiências. Por exemplo, a gente nasce sorrindo, é assim? A gente passa por situações bastante complexas aqui na Terra. Difíceis, muitas vezes. A infância é difícil, então o sofrimento, ele está dentro do itinerário aqui na Terra. Por mais que a gente tenha uma vida tranquila, sempre nós vamos ter experiências de doenças, de tristezas, de dores, de um certo mal-estar, um certo incômodo, até pelas próprias vibrações que nos envolvem, de um modo geral, a gente aqui na Terra sofre. Então, uma pessoa, um espírito mais sensível, né? Um médium, digamos que ele esteja aqui na Terra e ele tenha uma vida tranquila, serena de modo material. Mas a sensibilidade dele, só de perceber as pessoas sofrendo, os desencarnados em sofrimento, já é uma situação de tristeza, né? Não dá para a gente ser feliz onde os outros estão tristes, a não ser que nós não tenhamos empatia alguma. Então, aqui na Terra a gente já está sempre em processo de sofrimento. Aí a questão é aproveitar, né, o sofrimento. Porque se a revolta for a resposta, aí a gente perde a oportunidade de aprender. Se o descaso for a resposta, significa não aproveitarmos as experiências, né? Quantas vezes a gente ouve os outros falarem assim, meu Deus, mas de novo a pessoa está passando pelo mesmo problema, não aprendeu da primeira vez. A gente demora um pouco para aprender. Alguns demoram mais, não fazem questão de fazer absorção dos processos que vivem na Terra. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito. Aí toda noite a gente recorda um pouco, uns mais, outros menos, de acordo com o desprendimento que nós temos das coisas materiais. Quanto mais ligado às coisas materiais, menos a gente entende as realidades espirituais. O que são as coisas materiais? Se eu fixo a minha ideia em poder, eu quero ter poder no local que eu trabalho, diante das pessoas, eu quero dominar os outros, eu quero que as pessoas me obedeçam. Nesse caso, quando vou dormir, eu fico obcecado com essa ideia. Os obsessores aproveitam-se disso e nos colocam em situações de ilusão em relação a poder, e a gente não aproveita o mundo espiritual. Em relação a sexo, é até grave, né? Tem uma questão do Livro dos Médiuns, de um jovem que vivia cansado, não conseguia descansar de forma alguma, e levaram então para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá os espíritos falaram por causa da sensualidade, da sexualidade. Aí levaram a resposta para ele, ele falou, não, eu sou solteiro, não tenho isso. Aí os espíritos responderam, levaram de volta lá para o Kardec, e os espíritos responderam assim, não, é durante o sono. Então, ao invés dele sair com os bons espíritos, ele ia para as orgias, para os prostíbulos do lado espiritual. E esgotando as energias físicas dele. Então, provavelmente ele era um médium de efeito físico, de doação de energia, até médium de cura, veja a gravidade disso que eu estou falando. Médium de cura, de doação de energia, que ele usava essas energias para satisfação pessoal. Então, toda vez que o meu pensamento se fixa em coisas materiais, em ganhos financeiros, em poder, em sexualidade, ou inveja, raiva, ciúmes, ódio,
a gente perde a oportunidade de se ligar aos espíritos do bem que nos levam a entender a vida terrena, nos fortalecem, nos trazem resignação e calma. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. A gente reencarna e algumas coisas a gente não pode lembrar, porque essa lembrança poderia nos perder. O indivíduo veio aqui, ele tem uma dívida em trabalhos braçais, né? Então ele nasceu no sítio, herdou um sítio e vai ter trabalhos braçais, vai cuidar de vacas, de trator e vai plantar e tal. Mas ele desenvolveu na outra vida a sua capacidade musical e é um talento. Se essa capacidade não fosse bloqueada, então muito provavelmente ele se perderia, ele não teria condições de ter aquele trabalho no trato da terra com os animais, porque ele provavelmente sairia para fazer um curso, para tocar, para fazer shows, e perderia a oportunidade de crescimento numa área em que ele está endividado. Então, essa área é bloqueada por técnicos do plano espiritual, e esses técnicos, eles geram um processo, uma espécie de hipnose, impedindo com que essa habilidade se manifeste. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir em relação aos conhecimentos que porventura revelem no estado de lucidez. Vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o programa Pinga Fogo com o Chico Xavier. Foram 2 programas, Eu 71 e 72. vi, Vocês chegaram a ouvir? eu vi, Thales. E tem no YouTube, tá? Boa noite, Bruno, Eduardo, Maria Eduardo. Boa noite. Tem um senhor lá que ele tenta insistir que o Chico é um grande gênio, que não existe mediunidade, que o Chico não recebeu mais de 300, quase 400 autores diferentes, mas que era a capacidade do Chico de imitar os outros. É interessante que quando o Chico lançou o primeiro livro, Parnaso Além Túmulo, Machado de Assis falou assim, que se foi o Chico que escreveu aquilo, aquela quantidade de livros daquela forma, ele merecia quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. E então, para vocês terem ideia, né, o grande Machado de Assis falou isso. Aí o senhor lá, um repórter, falou para ele assim, você é um grande imitador. E o Chico falou que não, que ele não era imitador, mas aí ele usou o seguinte argumento. O Chico fala assim, eu tenho só o curso primário. E aí o senhor fala, é perceptível, você fala bem, argumenta bem, tem lógica, defende a sua doutrina com sensatez. Logo, o senhor é um autodidata. Então, eu quero afirmar que o senhor é um imitador, que você imita os outros espíritos. Então, se não foi Machado de Assis, não sei quem foi, não. Maria Tereza está me falando aqui, ela está me mandando. Machado de Assis morreu antes. Eu não lembro quem foi, então. Não, acho que não foi desencarnado, não. Eu não sei falar para vocês se foi então Machado de Assis, tem que ver o programa de novo. A Maria falou que Machado de Assis morreu antes. A questão é que, se não foi um grande escritor brasileiro. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Desculpa, foi Monteiro Lobato. Não foi Machado de Assis. Mas começar com M já complica a minha vida. Mas então Monteiro Lobato falou isso. Então, o que acontece? O desespero, né, para fazer com que o Chico fosse um gênio, então o Chico teria que ter ganho
cadeira na Academia Brasileira de Letras, prêmio científico no Brasil, no exterior, e ninguém deu isso para o Chico. Isso em 1971. O Chico tinha 100 e poucos livros, ele chegou a 400. Naquela época eram 400 autores. É uma coisa absurda. E o Chico até falou que não teria condições de memorizar 400 estilos diferentes de literatura. E aí eu tive a oportunidade de começar a ler, eu não li tudo, mas uma tese da Unicamp, de um professor, de um aluno de um professor de literatura, ateu, que disse que os estilos literários todos batem Parnaso nem túmulo, nos mais de 100 autores do Parnaso nem túmulo. Então, quando ele escrevia Camões, era o estilo literário de Camões. Quando ele escrevia Augusto dos Anjos, era o estilo literário de Augusto dos Anjos. Então, com uma situação dessa, o Chico fala, não tem condições de memorizar. É muito difícil memorizar mais de 100 autores. Então, o Chico foi o maior intelecto, né, conhecido do Brasil. Mas ninguém deu esse prêmio para ele. Então, a questão da mediunidade também tem isso. O médium, no estado mediúnico, psicofonia, por exemplo, ele é capaz de falar coisas acima daquela capacidade que ele tem de encarnado, mas foi algo que ele adquiriu no passado, em outra vida. Então, o Chico foi um espírito de alta hierarquia intelecto-moral. Então, ele pôde escrever tudo aquilo porque aquilo já existia nele. No entanto, ele insistia nessa encarnação, falou, eu tive apenas a 4ª série, não tenho curso universitário, né? Então ele respeita os cientistas, os doutores, ele falava assim. E aqui é o que o Kardec está falando. Né? E no caso do sonâmbulo, como ele fala dele mesmo num estado de êxtase, vocês vão lembrar que o estado de êxtase e sonambúlico são níveis diferentes do mesmo tipo de mediunidade. Ele pode falar de coisas que nessa encarnação ele não conhece. Por isso que nós tivemos, inclusive, as médiuns que o Allan Kardec utilizou para o Livro dos Espíritos, algumas eram adolescentes, 12, 14 anos. E aí elas escreveram coisas de alto cunho filosófico e científico. Naquela época, ou nessa época, com essa idade, não era possível que essas crianças tivessem a formação científica e filosófica para responder aquelas questões. Isso torna até mais belo o trabalho dos espíritos no Livro dos Espíritos. Né? Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Então, vamos dizer que nós temos um médium encarnado, que é médium, mas que também é sábio. O que os espíritos fazem? Para poupar até o organismo desse médium, eles precisam responder determinadas perguntas ou fazer determinada palestra. Então, os espíritos, eles intuem, eles estimulam, eles dão uma ideia, um sopro sobre um tema, conduzindo esse tema, e o encarnado consegue fazê-lo com uma relativa tranquilidade, sem a necessidade de uma psicofonia, de uma incorporação. Não obstante, a psicofonia tem outras funções. Mas se o médium tem esse conhecimento do passado, e é preciso levar a informação, ele não tem no presente, então ocorre um fenômeno mediúnico mais profundo, em que o espírito utiliza os recursos da não lembrança dele, que estão no cérebro
do espírito, não podemos dizer o cérebro no sentido como esse material, mas na mente do espírito, e traz essas informações. Se o médium não tem conhecimento sobre o assunto e ele precisa trabalhar como médium e levar essa informação para as pessoas, então ocorre uma psicofonia mecânica, que aí o espírito toma emprestado mesmo boa parte da estrutura orgânica do médium. É um fenômeno mediúnico mais complexo, mais profundo, um grande gasto de energia, porque o espírito precisa utilizar a maquinaria do médico, mas não consegue utilizar os recursos do médium, né? Os recursos que o médium tem. Se não ficou claro, eu explico para vocês novamente, ou de outra forma. Mas na mediunidade semimecânica ou de inspiração, utilizam-se os recursos do médium. Na mediunidade mecânica, psicografia mecânica, por exemplo, completamente mecânica, mesmo que o médium não saiba o assunto, é possível que ele escreva um assunto que ele não tem nem de outra vida e nem adquiriu conhecimento daquele assunto. Mas o espírito que está usando a mão do médium trabalha principalmente nas áreas motoras primárias, que nós falamos assim, no cérebro, sem a necessidade de usar o intelecto. Então, é uma mediunidade não intelectual, vamos dizer, mais braçal. Por isso que algumas pessoas falam que o futuro da mediunidade é uma mediunidade não mecânica, né? Porque a gente evolui e nós vamos ter mais recursos para ajudar os espíritos. Por que eles precisam disso? Quem? Você falou para ajudar os espíritos. Porque algumas vezes determinados grupos de pessoas, determinada região, eles precisam das informações que esses espíritos vão trazer para gerar a evolução e melhoria daquele grupo, e não tem gente para fazer. Então, é preciso fazer com que o médium tenha mediunidade mecânica, ele não tendo a condições de dar essa ajuda. Muitos médiums que vieram para fazer esse trabalho, alguns eles nem se tornaram espíritas e nem trabalham da maneira como deveriam, né? Acaba saindo da missão. Então, ocorre uma adequação ao processo. E para as pessoas, quanto mais simples as pessoas, mais difícil é que os espíritos trabalhem com elas em termos de intuição. Elas não recebem bem a intuição. Por exemplo, uma pessoa que não acredita em mundo espiritual, não acredita em espírito, não acredita que tenha comunicação com outro mundo, é muito difícil que elas recebam as inspirações e essa inspiração se transforme em raciocínio para mudar o comportamento. Elas precisam ouvir de outras pessoas. Muitos desencarnados estão nessa situação, por isso que os encarnados, falando sobre o bem, conversando, elas ouvem, porque elas estão no estado de perturbação. Os espíritos pedem algumas vezes, pedem sempre, né, para que se faça o evangelho em casa, o estudo, em voz alta, porque alguns espíritos não conseguem ler os pensamentos. Tudo bem? Sim. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da inteligência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo.